Olá, de volta com o nosso programa Entre Amigos, desta feita aqui, nesta noite glamourosa, onde está sendo inaugurado mais uma unidade DNA, que tem como a pessoa encarregada, que sempre levantando sua batuta, não só em Salvador, com 18 unidades na zona, na parte da metropolitana de Salvador, e ela, com esse segundo empreendimento aqui em Aracaju, traz a inovação da medicina. Inclusive, eu estava questionando em off o nosso amigo Dr. Cláudio Neves, que tem um quadro de saúde aqui em nosso programa, e ele nos convidou justamente para que nós pudéssemos fazer uma apresentação para o nosso telespectador, para ele se inteirar a respeito de tudo que envolve essa medicina, que é uma novidade, pelo menos aqui em nível de Sergipe. Doutor Cláudio, eu gostaria que você apresentasse para o nosso telespectador a doutora Betânia Torales, para que eles, a partir de agora, naturalmente, acredito que nós venhamos a ter uma participação dela sempre aqui em nosso programa. É verdade, Ludwig. É um prazer enorme estar aqui nesse dia, podendo agradecer a professora Betânia Torales. Ela é sempre eterna, ela ensina na Universidade Federal da Bahia, e ela, além disso, através do grupo DNA, ela leva uma educação continuada a todos os médicos que querem aprender sobre genética. Ela é uma geneticista ativa com trabalho diferenciado. Ela tem o dom da criatividade, de criar alternativas para agregar conhecimento aos vários médicos interessados. E isso vai beneficiar os pacientes, principalmente no segmento do idoso. Há muito tempo dizíamos, a geriatria é a especialidade do futuro. Hoje a gente observa, nada é especialidade do futuro sem o estudo da genética. Então, realmente estamos diante do futuro da medicina aqui em Sergipe, um avanço muito grande. Está podendo Sergipe hoje receber os conhecimentos trazidos e a tecnologia que ela traz consigo para Sergipe, a doutora Betânia Torales, já hoje bem recebida por todos os médicos do nosso estado. Aliás, é bem recebida por todos os médicos em nosso estado, mas eu pude constatar que é um privilégio, talvez uma coisa que emane dela, a forma receptiva como ela recebeu essa infinidade de médicos que se encontram aqui para a inauguração. Doutora Betânia, é uma satisfação muito grande tê-la em nosso programa. Nos fale por que esse empreendimento aqui em Aracaju também. Então, eu já posso dizer que eu sou quase sergipana. Então, a verdade é essa, eu gosto de empreender. E assim, como eu gosto de genética, eu sou médica durante 24 horas. Eu gosto de dizer assim, porque eu sou geneticista durante 24 horas. E a genética me encanta. E Salvador, como nós iniciamos há 22 anos, vai fazer agora dia 2 de dezembro, nós fazemos 22 anos que iniciamos nossas atividades. E no decorrer dessas 2 décadas, nós observamos o quê? O mundo todo, a genética cresceu. Tá? E eu sou também um pouco barrista. Além de ser baiana, eu sou nordestina. São Paulo cresce muito na parte genética. E eu disse, não, agora eu tenho que crescer também no Nordeste. E a senhora é a pioneira, né? Aqui no Nordeste, e mormente em Salvador, na Bahia, né? Então, sim, sou a pioneira dessa parte de genética, na parte da saúde suplementar. E a gente tem batalhado por isso, para mostrar que nós temos condição de fazer uma boa genética. E encontrando amigos aqui, eu tive a ideia de vir para cá. Vim um pouco assim, de peito aberto, vamos dizer, peito aberto. Vim para Aracaju de peito aberto. E gostei de Aracaju e gosto de Aracaju. Eu venho a cada 15 dias a Aracaju. Venho com prazer de atender. Trouxe a vontade de trazer para Aracaju o que há de melhor na genética. E eu descobri um ano que eu poderia associar a genética com a análise clínica e com a saúde suplementar. Então, daí eu conheci o CLISA, né, o Dr. Edson do CLISA, que é uma pessoa assim, bem conceituada, que é uma pessoa de muita ética, e nada melhor do que se juntar. Então, quer dizer que a senhora vai do simples fezes e urina até o mais complexo, até a pesquisa genética de câncer, a pesquisa genética para autismo, a paternidade, a antiga paternidade que a gente fala. Alzheimer, nós temos painel para Alzheimer, nós temos painel para hipertensão, nós temos painel até para beleza, painel genética para beleza, né, que é o que nós chamamos de dermagenética ou nutrigenética, que é a dieta baseada na carga genética da pessoa. Daí temos assim o perfil genético de tudo. Tá? Nós temos condições de fazer. E o que a gente traz de mais novo é que a gente criou uma cultura na Bahia, eu estou trazendo para aqui, ser um laboratório onde a gente faz assessoria aos colegas na parte de genética. Então, o colega sente à vontade para tirar dúvidas de genética, poder pedir os exames de genética, e a gente dá toda essa assessoria a ele nessa parte.
Eu tive o privilégio de conversar em off com a doutora Betânia Torales e o nosso querido amigo Cláudio Neves. Claro, eu teria que me inteirar um pouco a respeito dela, porque o doutor Cláudio, de vez em quando, ele apronta esse tipo de coisa para mim, me pega assim de enxofre, a queima-roupa, popularmente falando, e eu tive que me inteirar a respeito da senhora. Inclusive, a senhora recebeu o prêmio Troféu de Ouro, que corresponde ao Oscar de Saúde, o ano passado, em 2017. Não foi isso mesmo? Nós recebemos o prêmio Benchmark o ano passado, por ser o melhor laboratório de genética, né, e também de análises clínicas, e foi um prazer para a gente. Isso aí sempre traz muita alegria, não só para mim, mas para toda a equipe, que a minha família hoje é a equipe DNA. Eu digo, nós somos a equipe DNA. E a gente sempre diz assim, o jeito de DNA de atender é esse, é congregar, é acolher todos, não só os nossos funcionários, mas a gente acolhe os nossos clientes também. E eu quero trazer essa cultura aqui para dentro também de Aracaju. E nós, sergipanos, nos sentimos muito envaidecidos com a participação da senhora de forma direta aqui em nosso estado, aqui em nossa capital. Isso podemos também agradecer ao nosso querido amigo. Naturalmente, ele foi uma espécie de mola propulsora para que a senhora viesse para cá. Eu não posso deixar de falar que Cláudio foi assim, hoje a pessoa-chave, né? Onde eu fui bem acolhida por Cláudio, onde ele também me traz entusiasmo. E junto eu tenho certeza que nós vamos fazer um trabalho muito bom para a terceira idade, com certeza. Aproveitando essa deixa que ela colocou aí para a gente, Cláudio, nós vamos disponibilizar um espaço em nosso programa, naturalmente. Inclusive, ela falou comigo também em off a respeito do programa 50 mais, né? Mais 50, 50 mais 50. Eu acho que é uma grande oportunidade que a gente dará aos nossos conterrâneos sergipanos essa oportunidade também de participar de forma direta, que, aliás, é uma novidade aqui em Aracaju. É verdade. A doutora Betânia traz consigo não somente a tecnologia, que é importante para os pacientes, os painéis hereditários para câncer, para demência, o que pode deixar muitas vezes as pessoas pacientes, é importante salientar com o geriatra, há uma apreensão, às vezes, da pessoa idosa com receio de um câncer, receio de uma demência, de um Alzheimer, poder ter a oportunidade, através do trabalho hoje da doutora Betânia, realizar seu painel hereditário e ficar sabendo que possivelmente não terá aquela doença, ou a chance é diminuta, porque geneticamente não tem essa carga. Então, esse trabalho pode aliviar medos, trazer tranquilidade às pessoas também. Não somente avaliar a possibilidade do risco, como também afastar riscos e trazer paz e afastar medos. Isso é importante, eu quero agradecer essa oportunidade que ela traz para todos que estão nos ouvindo. E, além de tudo isso, ela tem realmente o potencial de criar, inovar com vontade e realmente fazer. Ela faz. Então, ela tem modelos de trabalhos em grupos, de protocolos que podem promover a maior longevidade, com mais qualidade de vida, e que ela já faz em Salvador, que é o modelo que ela se propõe trazer aqui para Sergipe. A gente só tem a agradecer, Ludwig. E eu acho, doutora, que o trabalho, a dinâmica grupal é, acima de tudo, salutar, principalmente para essas pessoas nessa faixa de idade acima. Eu acho que é uma grande glória, é uma coisa extremamente de excelência aqui para o nosso estado. Eu quero agradecer a você, doutor Cláudio. Doutor Cláudio é nosso querido amigo que participa de forma comumente aqui em nosso programa. Ele é geriatra gerontólogo, e a doutora Betânia Torales, que é a geneticista, né, que está empreendendo aqui também em Sergipe. Eu gostaria que a senhora mandasse um recado para o nosso telespectador. Primeiro, agradecer pela acolhida simpática, e eu me sinto assim, muito satisfeita, e dizer que eu estou à disposição. Venham conhecer o nosso serviço, eu acho que nós vamos acolher, e nós estamos à disposição aqui, de fazer um projeto novo, e fazer um projeto muito bom, de qualidade de vida para as pessoas. Muito obrigado. Teria mais alguma coisa a acrescentar, Cláudio? Agradecê-la, empreender em nosso estado, em Sergipe, gerando emprego, oportunidade de crescimento e deixando o Sergipe hoje também com a tecnologia que possa realmente dizer: Sergipe não está atrás dos outros estados do Brasil. Sergipe hoje tem que ter tecnologia tal qual São Paulo, graças à nossa querida doutora Betânia Torales. Eu agradeço, doutora Betânia, doutor Cláudio, agradeço a você, telespectador, que tem dado, acima de tudo, esse testemunho aqui em nosso programa, com o carinho da audiência. Nos aguarde, daqui a pouquinho voltamos com mais programa Entre Amigos. O
melhor sabor em um só lugar. A Cacau Confeitaria oferece uma variedade de salgados, tortas e doces para deixar sua festa com gostinho de quero mais. A qualidade no atendimento é, sem dúvida, o ingrediente que soma mais sabor na Cacau Confeitaria. Faça sua encomenda, ligue agora 79 3044 4828 ou 9601 0092 ou venha fazer uma visita. Avenida Caçula Barreto, Conjunto Augusto Franco 325. Estamos abertos de segunda a sábado, das 8h30 da manhã às 21 horas. Cacau Confeitaria, o melhor sabor em um só lugar. Sergipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Sergipe Eventos, apresentando um variado menu de profissionais altamente gabaritados a servi-lo na execução de seu evento. Oferecemos serviços de buffet, cabeleireiros e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e filmagens, palco e som, DJs e bandas, e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.sergipeeventos.com.br, o catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos.